Olá, povo, bem-vindo ao Único Cash. Tiramos essa surpresa da caixinha agora para trazer para você aí um monte de informações, inclusive começando hoje com a nossa história, porque ainda é uma incógnita para todo mundo, né, Renato? É verdade, é uma verdade. Que delícia. Então eu tô aqui com o Renato Diniz, hoje ele é único, mas ele vai contar um pouquinho a história dele primeiro, depois a gente chega aqui na minha e depois a gente faz a nossa, né, Renato? Combinado, combinado. Isso aí, muito obrigado você que está assistindo a gente, obrigado Cirlé por esse momento, o Único Cast é mais um sucesso aí para a gente poder levar conhecimento para o público, para o varejo que nos assiste, que tanto nos abraçou nesses últimos 4 anos que a gente está indo de empresa, não é isso? Eu estou no mercado farma desde 2004, né? E eu entrei no mercado farma de forma muito engraçada, porque eu era gerente de banco e eu saí do banco, virei consultor financeiro. Vê se isso era uma função, né, pra um cara como o Renato Diniz, né. Mas ali eu achava que eu era financeiro, trabalhei no banco lá por 10, 12 anos, achava que eu era financeiro e fui para o mercado de trabalho da consultoria, para mostrar ao empresário o lucro dele, que geralmente ele não via, e isso eu encontrei um rapaz chamado Marcelo Busato do Amaral, dono da Busatos. E ali ele falou: "Não, eu tô precisando da consultoria financeira lá e tal", isso foi em 2004, e entrei como consultor financeiro da Busatos, trabalhando terça e quinta. Nisso tinha um rapaz que chamava Paulo, que ele era, gerente comercial. E eu trabalhando como consultor financeiro, pô, terça, quarta e quinta, segunda, terça, quarta e quinta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o Paulo vai e me sai. E eu faço uma proposta, Gilberto Busato e Marcelo Busato me fizeram uma proposta também, a gente conversou na salinha lá e tal, e chegamos num consenso, falei: "Cara, você já fatura X, o que vou aumentar disso, a gente segue", e assim eu fiquei. Fui ser gerente comercial, fui ser vendedor, gerente comercial, fui ser diretor comercial, e isso numa história de 18 anos. Ah, espera aí, mas o pessoal achava que você era dono da Busatos. O mercado inteiro achava que eu era dono da Busatos, porque eu sempre tive postura de dono até quando eu estava no banco. Então eu tinha autoridade, tinha autonomia, eu tinha certeza do que eu estava fazendo, eu trazia bons negócios, boas negociações, e eu sabia até onde chegar e fazia isso. E o mercado inteiro, como eu viajei os 26 estados, mais o Distrito Federal, no segmento visitando farmácia mesmo, conversando com aquela farmácia pequenininha que tem 36 metros quadrados, até grandes redes, loja de 1.000, 2.000 metros quadrados, e ali você tem cabeças de empresários diferentes, tudo isso me deu uma espervivência, que eu chamo, que é a experiência do que eu vivi nesse mercado, e dali sempre o foco era o meu cliente. Eu tinha que vender produto abusados, ok, mas quanto melhor eu atuasse com o meu cliente, melhor eu fizesse um layout, colocasse o produto e aquilo aumentasse o faturamento dele, mais eu vendia para ele naquela loja. Quando ele for comprar a loja é comigo de novo, for comprar a loja é comigo de novo. Então tem clientes, né, eu posso citar alguns nomes aí, que eu já montei a primeira loja, o cara tem 50 lojas hoje. Então é muito próspero você fazer alguma coisa certa no início, porque isso é um plantio para colheitas futuras, né. E isso foi a minha história ali naquele segmento. E legal você ter falado isso pelo seguinte, Renato, a gente fala aqui na Único, né, que você trabalha quem chega aqui, gente, para poder fazer uma entrevista ou que queira fazer parte, ser único também, a gente fala: "Você não trabalha para Cirlé Morato, você não trabalha para o Renato Diniz, você não trabalha para o Unicontato e você também não trabalha para o seu cliente. Você trabalha para você". Isso aí. Então aí já é uma história de superação que eu falo, e um exemplo vivo disso, porque são as oportunidades, né, porque a gente é visto o tempo O inteiro, tempo inteiro. então a gente tem que se vender o tempo inteiro. Isso aí. E a gente é o que é o tempo todo, e E é uma verdade isso. não é isso é muito forte, né, Muito Renato? forte. E quando você fala assim: "Ah, eu sempre tive postura de dono", Sim. e as pessoas te viam dessa forma. E eu acredito que eu esteja aqui também por isso, Sim. porque eu também tinha uma postura, eu sempre trabalhei para mim, eu nunca trabalhei para ninguém, eu trabalhei para mim, porque se eu era observada o tempo inteiro, eu falei: "Cara, uma hora o negócio vai acontecer, uma hora a história vai mudar". E isso é legal, que eu trago essa sua experiência, jogando um pouco com a minha e reflito, né, a gente consegue refletir isso para nossa equipe, dizendo para eles: "Cara, você trabalha para você". E eu olho muito a sua postura e me coloco, pratico a empatia e olho pra dentro de mim também, que eu falo, cara, tem dia que a gente sai daqui 4 horas da manhã, amanhã mesmo você vai para Aracaju, você vai sair, tem que estar 7 horas no aeroporto, aí vai pra lá, é feira o dia inteiro, é de noite, sai pra jantar com o cliente, pra isso, aquele e outro, chega em casa meia-noite, acorda 5 de novo. Tem gente que fala assim: "Isso é cansativo", e pra nós é uma diversão.
é sempre um sorriso na cara. E eu falo, depois que eu aprendi que o comercial é isso, que é o que a gente faz, que surpreender o cliente e fazer ele prosperar é tão gostoso, que eu daí pra frente eu nunca mais trabalhei. E aí entra dá um insight na minha cabeça aqui da seguinte forma: a gente fica tão preocupado em ter que vender. Tem muita gente que fica assim: "Ah, eu vou fazer o quê para vender? Estratégia, treinamento, eu não sei o quê". E eu vejo a venda de uma forma tão simples, Uhum. tão simples. Cara, a verdade vende. Pronto. Na minha visão, a verdade vende. E se você mesmo dono de farmácia, dono de uma startup, diretor de Busatos ou qualquer outra coisa, se você realmente tem um sentimento genuíno em ajudar o outro, você já está vendendo para ele. E é genuíno mesmo, porque eu falava que eu não vendia móveis quando eu estava no Busato, eu vendia aumento de faturamento. Essa era a frase. Porque a minha preocupação era aumentar o faturamento do cara. E tinha e teve situações as quais o cara já estava bom, já estava bem colocado, já estava com um layout bacana e tal, e queria mudar alguma coisa. Eu falei: "Cara, nessa loja o meu produto não vai fazer diferença. Mesmo. Então não vale a pena eu te vender". Eu poderia ter vendido, se eu quisesse, se eu fosse um vendedor empurra-terapia, eu poderia ter vendido. Tinha loja que o cara queria só trocar o balcão, mas não queria mudar o layout. Eu falei: se mudar o layout, beleza, o balcão cabe. Agora se não mudar, não justifica, não vai trazer. O layout tá ruim, então tem que melhorar o layout. Eu queria a posição que estava, aí eu mesmo negava a venda, mas porque eu tinha certeza que não faria diferença. E aí, olha só, no momento que a gente está vivendo hoje, aí por que que a gente está comentando sobre isso, né? A verdade, ela é tão inserida na gente e a gente quer tanto ver o outro bem, que hoje nós estamos vivendo uma dor do crescimento, Cimento. né, Renato? Isso aí. Por quê? Porque a gente decidiu falar a verdade, a gente decidiu agir da melhor forma possível, a gente decidiu, Essa visão veio lá atrás, então sempre veio na verdade. E agir. agora o momento é esse, Sempre nós decidimos fazer isso e mais do que nunca dentro da regra. Então agora a gente se falar hoje, né, dos desafios que tem de atendimento de WhatsApp, de várias nomenclaturas que estão utilizando EPI oficial, não oficial, BM ou qualquer outra coisa, isso traz um burburinho na nossa cabeça e cada um fala uma coisa, gerando em você, cliente, parceiro, dúvidas que você não sabe em quem confiar, porque Isso aí. cada hora fala uma coisa. Só que o fato é, se você conhece quem está por trás da operação, conhece o caráter, conhece a índole, porque eu até digo uma coisa, tem uma frase até no meu Instagram que fala: resultado, ele vem depois, a reputação vem primeiro. Isso aí. Se você tem reputação, o resultado vem depois. E tudo é uma consequência. Talvez hoje você esteja vivendo a glória, né? Porque você plantou Lá atrás. lá atrás. Ou não, talvez você esteja vivendo a dor do crescimento para você crescer daqui a pouco. Então essa é a fase que a gente está vivendo hoje e tá legal. Isso é muito sério, porque a gente vai nas feiras, né, a Brasília é a maior feira do segmento, vai, nas feiras menores, a gente vai nos eventos, todo mundo conhece o Renato Diniz, todo mundo conhece a Cirleia Morato, e graças a Deus eu nunca vi ninguém falar mal do Renato e falar mal da Cirleia. Então, por quê? Porque a gente é o que é o tempo todo e a gente quer de fato, eu vejo você apresentando o sistema e eu escuto da minha sala, a sala dela do lado da minha, aí eu escuto ela falando, ela fala sempre alto, né, o comercial geralmente fala alto, né, então dá pra escutar mesmo, né, às vezes eu tô em reunião escutando ela falar. Não, eu não grito, gente, eu falo alto, eu sou só Seu pulmão é grande, seu pulmão é grande. Aí ela sempre fala: "Entende primeiro o cliente", e é uma frase que eu falava lá atrás, quem trabalhou comigo na Busato vai lembrar dessa frase, que primeiro a gente entende para depois atender, entender para atender. Então ele precisa entender o cliente, entender como é que ele está, qual que é o momento, como é que ele funciona e tal. Aí você com conhecimento da ferramenta e com a gama de empresário, hoje nós temos 4.000 clientes, a gama de empresário que já conversamos sobre esse tema, então você tem um capital intelectual, né, nós temos um capital intelectual gigante, que a gente pega as melhores soluções para aquele momento, porque não adianta eu falar tudo que funciona, porque você não vai colocar tudo em prática. é Tem que isso. colocar naquele momento, e ela fala o seguinte: "Se fizer sentido pra você, faz sentido pra mim, se não fizer sentido, a gente fez aqui essa amizade, a gente fez pelo menos aqui a gente para". Não é uma venda forçada, não é técnica de venda pra fechamento, é lógica, é verdade, e vender é ser você, não é isso? Vender Ser Você é um livro que está saindo aí, e aí tem um detalhe importante. Agora, nesse momento, eu não vou vender para você se eu achar que a sua operação dentro da API não oficial vai ter banimento no número. Não vou vender, não vou vender. Eu não vou, na verdade, eu tenho um sistema que trabalha a API não oficial? Tenho.
mas eu não vou vender. Sabe por quê? Porque eu não quero atrapalhar essa operação. Então, se você quiser continuar trabalhando da maneira que não é legal, que é a maneira que a meta diz que é errada, cara, de verdade, você vai sair daqui hoje, mas eu espero você voltar amanhã, porque eu não vou. A gente perde em faturamento, perde você hoje para recuperar você amanhã, porque a verdade para a gente é primordial, né, Renato? E é sobre isso, é sobre a verdade. Hoje, a gente é um sistema de gestão de atendimentos. Esse sistema de gestão de atendimentos vai trabalhar a sua omnicanalidade, seja ela no WhatsApp, no Instagram, Facebook, Telegram, e-mail, chatbox do site. Além disso, com CRM e PABX acoplado na ferramenta. E a gente faz isso de forma nacional. Então, a gente atende aqui o Brasil inteiro. Sendo o sistema de gestão de atendimento, a gente precisa levar segurança para você. Vai sair um podcast falando só de API oficial, não perca. Fala, você que está assistindo aí agora, compartilhe, curte o nosso YouTube aí, compartilhe, mande isso para um dono de drogaria, mande isso para um amigo seu, porque são informações importantes que ele precisa conhecer isso. E tá saindo esse podcast sobre a API oficial falando tudo, desmistificando isso. A API oficial é cara, é mito, eu tenho... tudo isso aí é simples e é um processo onde a dona do WhatsApp tá se profissionalizando no Brasil por ser o segundo país no mundo de usar o WhatsApp, não é isso? Verdade, a Índia é primeiro, o Brasil é segundo. Ou seja, é um caminho sem volta. E aí, o que acontece? Ou você adia o seu sofrimento, ou você encara ele agora e profissionaliza e vamos crescer junto. Então, esse é o processo, Renato. Então, não vai, a gente não vai. Vai fechar as portas, não, sabe por quê? Porque tem gente que acredita, que sabe que a gente está certo, que vai fazer o negócio acontecer, que está do nosso lado e a gente está crescendo junto. Pessoas que estão dando um passo para trás, não está dando um passo para trás para dar dois para frente. Falei dar passo para trás, sua história, deixa eu entender. Ei, Como é que você veio parar aqui? nossa. Eu queria que de verdade, assim, é muito legal eu contar a minha história, sabe, é legal, mas é mais legal quando você conta a história. Ah, é? Sabe por quê? Por quê? Não, porque é o seguinte, porque vindo de mim é fácil. Aham. Porque olha só, o meu marido mesmo, o Lincoln, ele é muito cético com as coisas. Então ele vê as pessoas comentando a história, porque fulano começou da onde, porque ciclano começou de não sei o quê, e ele às vezes ele não acredita, ele acha que é historinha que eles contam Carotinha, para poder elevar e trazer uma autoridade para aquela pessoa. verdade. E eu hoje, assim, eu já contei algumas vezes, mas eu não estou sentindo confortável em contar agora. Vou te deixar confortável, vou contar a parte que eu entendo ser importante. É. Tem muitas partes importantes, mas algumas delas mexem muito comigo. Porque eu era gestor da Busatos e eu estava procurando algo, porque na pandemia, o hábito do consumidor, a jornada do consumidor mudou. Então, na pandemia, ela já começou a virar ali para outros canais, a pessoa... Farmácias de bairros bombaram, farmácia de centro tiveram que fechar várias lojas, então eu tinha que pedir, eu tinha que entregar, então começou a bombar o delivery fortemente na pandemia. E eu já estava procurando alguma outra coisa para fazer, para ter um plano B, que isso sempre foi, mesmo quando eu estava no banco, eu montava outras coisas, minha cabeça sempre buscou, eu preciso ter sempre um plano B, beleza. Qual que seria o plano B nessa época? Eu falei, eu era jipeiro, sou ainda, vamos dizer assim, porque isso não sai da gente, então gosto muito do mato, cachoeira, jipe, adrenalina, entender, estrategiar o terreno, isso tudo faz parte do negócio. Então eu faço essa comparação com empreender com uma trilha de jipe, né? Você tem que saber o carro que você tem que saber o terreno que você está, se tem buraco, se não tem, se o carro passa, não passa, onde é que você vai passar, é o mesmo passo de empreender. E ali eu estava procurando alguma coisa nesse foco e achei uma franquia lá em Bauru. E essa franquia, conversando com o cara, eu falei: "Beleza, beleza, beleza", fiz uma proposta para ele, ele aceitou, e aí Gente, ele trocou a no franquia no Jeep. no Jeep, eu tinha um Jeep Willys, e o Jeep veio colocou na carroceria, foi lá para São Paulo. Eu tô pra conhecer outra pessoa mais catireiro do que esse trem de Renato Diniz, viu? Eu tô Adoro falando uma pra você. catira, adoro uma catira. Já troquei, Viciado no OLX. sou viciado da LX, adoro comprar e vender OLX. Gente, mas dá dinheiro, gente, dá diversão, aquilo é gostoso demais. Deus. Aí eu fiz essa catira e troquei um Jeep numa franquia, e eu precisava de alguém para tocar a franquia, porque eu não podia largar o meu negócio principal, que era estar ali à frente da Busatos ali. Então, nisso eu estava procurando alguém mesmo. Coloquei na internet e tal, não sei, um amigo nosso jipeiro chamado Esdras, esse amigo conhecia a Cirlé, e eu conheço o marido da Cirlé há anos, porque ele era presidente do Jeep Clube de Contagem. Aí nós pegamos, ele me mandou um currículo, eu olhei o currículo e falei: "Porra, só venda, 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 baita venda e tal", eu falei: "Eu quero conhecer essa menina". Não linkei nome, cara crachá. É, Não linkei o cara crachá. eu também não tinha. Também não tinha linkado, né. Não.
Na hora que nós encontramos, ela foi com o Lincoln, a gente encontrou lá no Vila Rica, porque minha esposa é psicóloga, tinha um consultório lá, foi lá na Pampulha, né? Lindo demais. Lindo lá, um lugar italiano, até convido você a visitar lá, que tem uns restaurantes legais, e encontrei esse Zé lá. Dali fizemos uma proposta, ela veio achando que seria a proposta para trabalhar na Busatz, eu fiz a proposta dela para Doce ilusão. Doce Ilusão. Aí fiz a proposta para ela, falou o seguinte, ó, tô montando um negócio novo, isso foi antes da pandemia, inclusive. Aí a gente montamos franquia, montamos sala, montamos tudo e tal. 15 dias antes de inaugurar a franquia, veio a pandemia, a gente não pôde inaugurar, começamos a trabalhar de casa, aí mudou também o processo. Era IEV, Instituto de Especialização em Vendas. Mas Deus é tão bom que isso ele preparou. Pegamos esse Lé, ela topou o desafio. Mas o desafio foi o seguinte, ó, eu vou te garantir Presta um salário. atenção, gente. Presta atenção nisso. O que eu posso te garantir, tipo assim, se você não vender nada, eu vou te garantir um salário mínimo que era R$1.200. Eu vou te garantir R$1.200. Se você não vender nada. Mas o que você vender, metade é meu, metade é seu. 50%. E eu não quero alguém para trabalhar para mim, eu quero uma sócia. Ela falou, de jeito, eu não quero sócio não. Eu quero ter férias, 13º, vale transporte, eu quero ter vale alimentação, não. E ali começou o meu trabalho de mudança de mindset na cabeça dessa empresária foda hoje, que hoje tá foda. A gente costuma brigar aqui, não, eu tô criando um monstro, e tá muito legal isso. Então essa dor do crescimento é legal. Mas na época, como ela sempre tinha isso, tinha férias, 13º, vale transporte e tal, ela queria isso. Eu falei, vou te garantir 1.200. Ela topou e botou a cara pra valer, tá? Botou, vendeu, trouxe a Lorena, que tá com a gente até hoje, nossa supervisora comercial, trouxe o Gabriel, que era um cara do suporte, a Isabela do suporte, e ali trouxe, a gente tava num cowork, aí 1, 2, 3 pontos, na hora que deu 4, foi, bom, pagar 4 é o preço de pagar uma casa, alugamos uma casa, montamos ela de forma... Eu fazer melhor do que tinha. Mas o que é sequazera? Pode. É verdade, não é verdade? Gente do céu. A gente descobriu depois, né? Aonde que a gente foi parar? Eu, Lorena, Isabela, Gabriel e a tia Thaís também na época. Thaís, não. Eram 5 pessoas. A casa é um luxo, a casa. Atrás de um shopping aqui de Contagem e tal. Mas, Renato, eu tenho vergonha de falar pra falar você. Eu falo. A casa era uma zona. Não é zona de bagunça, não. Era um puteiro mesmo no segundo andar, assim, do lado da padaria. Socorro, Deus! Aí essas meninas entravam e o pessoal perguntava, o que vocês fazem? Eu trabalho com tecnologia. Mas tá bom, foi parte ali. Ali a gente foi muito feliz, crescemos bastante, vendemos bem, cada dia tocando sino, sempre comemorando, né? Começou com um cliente no Rio de Janeiro, aí depois veio 2, veio 3, veio 4. Hoje nós temos 4.000 clientes em todo o território nacional, abrangência nacional mesmo. E focado no segmento farma, mas não temos só farma. Então a gente tem autoescola, tem pet shop, clínicas veterinárias, clínicas, material de construção, Maticom, tem até o filial em Pará de Minas com a Ana. E Ana, para você, tem lá, tá crescendo o Maticom também, algo novo. Então a gente está vivendo o Maticom que a gente viveu lá atrás, e isso veio assim. E a Cirleia com 1.200. O tempo todo ela pensando ali, falou assim, eu vou perder essa menina, porque ela teve proposta de 11 mil para trabalhar na MedLife, não é isso? Ganhando 1.200, ela escolheu ficar aqui. Aí depois teve... Não, mas aí é o seguinte, aí eu vou entrar por quê? Porque essa parte foi interessante, porque eu fiz um processo de seleção na MetLife antes de encontrar com você. Foi. Tá? Eu trabalhava na época vendendo carro Jeep. E passei por processo de seleção todo completinho, lindo, maravilhoso. O cara que é o supervisor ficou alucinado comigo, porque eu já tenho um perfil de venda e uma história legal, principalmente trabalhando em multinacional. Então, dentro do perfil que eles precisavam. Só que aí, o responsável mesmo pela MetLife na época, eu não sei nem se eu podia ter falado o nome. Tá bom. Responsável não me aprovou. E o responsável ficou tão chateado lá que ele pegou e falou, Cirleia, não deu certo. Eu falei, mas agora eu quero saber por quê, porque eu preciso crescer. Ele falou, não, eu tô chateado, então eu vou te falar por quê. Gente, eles não me contrataram porque eu sou a 7ª filha. Ele falou que minha família não é uma família próspera. Falaram que o meu bairro que eu moro não é um bairro elitizado, que meu network era muito fraco e que eu não tinha perfil para trabalhar lá. Foi isso. E realmente, meu Instagram não era lá grandes coisas, meu Facebook também não era, mas a partir do momento que eu fui trabalhar com o Renato e que ele me deu esse feedback, eu virei o jogo, fiz foto profissional, tenho uma sobrinha, Tuca, Andresa de Paula, fotografia, um prazer, um beijo para você.
ela fez para mim essas fotos e eu mudei todo o perfil e comecei a trabalhar com o Renato. 3 meses depois, eles ligaram, falando: "Ó, mas agora o cara te quer de qualquer jeito". Eu fiz: "Mas, cara, agora eu não vou. Agora eu não vou. Agora eu não vou porque E eu ela vi". recebendo 1.200, a proposta era de 11.000 de salário. 11.000. Porque eu vivi 4 anos atrás. na pandemia, perdi tudo mesmo. Em 6 meses eu perdi tudo que eu construí na minha vida inteira. E Deus não permitiu que faltasse alimento na minha casa, nada. Então eu percebi que, cara, não é o dinheiro, não é. Com R$ 1.200, para quem não tinha nada, Deus honrou com tudo. Então com R$ 1.200 eu falei: "Renato, tô rica". E tanto é que eu falo hoje, tá, isso não é uma coisa de rico, tô rica e tal. E tem gente que Que acha que é dinheiro. confunde isso, não, que coisa de rico. Não é, gente, eu com R$ 1.200 eu estava rica naquele momento. Então é a maneira com que você enxerga, tem mais a ver sobre você do que sobre mim, né, a gente fala nesse tipo Fala de isso coisa. mesmo, né. E foi isso, então aí teve a primeira proposta, foi de R$ 11.000, eu falei: "Não vou", porque primeira coisa para mim é um sentimento que me pertence, que é a lealdade, e o Renato foi o cara que me deu a oportunidade na hora que eu mais precisei, e eu vejo como uma oportunidade, e eu não quis largar. E até porque para mim era muito fácil abandonar. Sabe aquele tipo de funcionária que você tem aí, que eu tenho certeza, que por R$ 200 sai? Uhum. Era eu. Saía mesmo. Não, porque eu era mãe solteira, tinha um filho, R$ 200 para mim fazia muita diferença, muita diferença. Só que era o dinheiro que me motivava. Depois que aconteceu tudo isso na pandemia, que eu vi, que eu ressignifiquei, que eu fiz todo o processo, eu vi: "Não, é o dinheiro, então R$ 11.000 para mim não vai fazer diferença". É. E graças a Deus, ainda bem que eu não fui mesmo. Ainda bem que ela não foi. E nisso a gente vendia treinamento de vendas, de forma online. E era muito difícil vender e tal, aí teve um dia que ela recebeu uma proposta, tipo, pra vender avião. E avião, para além do dinheiro, era o sonho da Cirleia. Vender avião, que ela vendia carro, vender avião que é alto valor agregado, é todo um processo de valor para depois falar o preço, tudo que a gente Ai, sou é sonho. brilha em meus olhos ainda, tá, gente? Então se você trabalha com venda de aviões. Aí olha, ó o BO, é com Shibata, Embraer, ó. E então a gente estava, nesse processo, eu falei: "Agora ela vai". E nisso ela resolveu ficar e falou: "Cara, mas esse sistema tá osso". E nisso eu tinha montado umas empresa de roupinha para cachorro, chama Zaza Pet. Roupinha para cachorro. Era uma união de 3 pessoas, um investidor, uma pessoa que fazia, roupas e sobrava um monte de peças de tecidos, né. Então com esses restos a gente fazia roupinhas para cachorros e tal, e eu na venda. Aí eu fiz uma ligação, a gente vendeu para uma distribuidora, sei lá, umas 5.000 peças, né, e depois a gente foi mudando isso e a gente estava com vendedores na rua e não tinha como controlá-los. Aí eu fui procurar um sistema de gestão de atendimento que eu tinha, que eu pudesse ver o WhatsApp, controlar um único número, ou eu tinha que comprar outros números, como é que a gente faria, né. Aí fazendo aquilo, o que aconteceu? Achamos uma ideia sensacional para o segmento farma. Falei: "Cara, isso para o farma, nesse momento, bomba". Levamos silêncio, então fizemos ligação, o cara topou, foi o primeiro Gente, ó, teste no nosso vamos combinar, sistema. vamos combinar. Uma ligação, uma venda, 100% de aproveitamento. Pronto. Aí eu peguei: "Cara, não, espera aí, eu não sou 90 burra, 90 na época tinha 89, 88.000 farmácias no Brasil. não sou burra, né". Foi uma ligação, uma venda, véi, esse trem é fácil demais, vou querer. Falei: "Não, se eu passei uma vez num processo de seleção para vender avião, se for o caso eu Paginou. passo de novo. Mas vamos testar isso. Vamos". Ô, E ela tem uma frase muito legal que eu levo ela pra mim, que eu escutei isso dela a primeira vez, não sei nem, acho que nem é dela, né, já deve ter, mas é uma frase bem muito verdadeira. eu nunca ouvi ninguém É, falando não. que o nosso Deus não é o Deus de dúvida, é um Deus de certeza. Então ela dorme, acorda, acordou com essa certeza e falou assim: "Bora". Aí naquilo nós fizemos o quê? Um mutirão. E eu não podia falar que eu era da Contato, eu era Busatos, e eu dava conflito de interesse. Então eu falava de um sistema, mandava para ela, e isso ela foi, pegou lista fria, e ligava pesquisando Google, pesquisando aquilo, e ligava. E arrebentou e viemos parar aí, resumidamente. Mas o legal, assim, começou eu, Lorena e Thaís, Foi. né, como vendas. Ninguém era melhor que ninguém. Eu não era dona, e até hoje, né, Renata, que eu não tenho essa vaidade, eu não me considero de verdade assim, porque eu me considero como vendedora, a coisa que eu mais amo fazer na minha vida é vender. Então juntava eu vendendo, Lorena vendendo, Thaís vendendo, e os outros 2 no suporte. Eram 5 pessoas, e hoje nós estamos em 30. Realmente, nós temos hoje não só clientes, nós temos parceiros que confiam muito no nosso trabalho, que fazem o negócio acontecer.
Então eu tenho certeza que esse podcast aqui, ele vai ser breve, mas ele vai ser de grande relevância, porque para você escolher o sistema que você vai trabalhar ou o fornecedor que você vai trabalhar dentro da sua empresa, não quer dizer só de tecnologia. Tecnologia, na verdade, todo mundo entrega, qualquer um entrega, tá? Então agora você trabalhar realmente com pessoas que têm hombridade, que têm lealdade, que têm compromisso em fazer seu negócio acontecer, são poucos. E a gente prova isso de uma forma que a gente foi muito de contra o que o mercado oferecia. Isso aí. Porque o mercado, de tecnologia principalmente, é sempre com Prazo de 1 fidelização. ano, fidelização, multa contratual caso você quiser sair antes, difícil de sair. E aí aconteceu um start mesmo, eu falei: "Cara, a gente tem que fazer diferente". Ó. Então nós começamos aí com esse processo, nós fomos pioneiros mesmo, eu falo isso com orgulho e com muita certeza que nosso sistema nunca teve, fidelidade. Fidelidade. Não Então tem até hoje, não inclusive. tem até hoje, então além da não fidelidade, fez sentido para você, fez para nós, não fez. A gente não vai olha só gente, a frase: "Nós não vamos ser a empresa que vai impedir você de prosperar com outra ferramenta". Pronto. E é isso, é sobre isso. Escutou? Nós não vamos ser a empresa que vai impedir você de prosperar com outra ferramenta. É isso. Porque aqui não tem fidelidade, precisou cancelar, não fez sentido, cara, só me fala um motivo para mim crescer. É isso aí. Me ajuda a crescer. Não espere da gente falar mal de concorrente, pelo contrário, Falando bem do nosso a gente sabe exatamente quais são os pontos que a gente deve vangloriar do que a gente tem para melhorar e entregar cada vez mais para você, e nós nunca vamos denegrir nenhum parceiro para poder e eu falo com o meu parceiro, com o cliente o seguinte: "Aqui a gente não mente nem omite nenhuma informação para vender", Isso aí. tá. Falamos que tecnologia é 100%, gente, não, não é. Nunca foi e nunca vai ser, mas o nosso atendimento, nosso suporte, ele tem que ser. Então hoje a nossa preocupação muito maior está em reter o nosso cliente que já é nosso, o cara que está aqui dentro, do que trazer novos. Trazer é importante? Sim, né, Renato? Sim. Mas se a gente cuida bem de quem está, esse que está aqui dentro vai trazer novos e vai trazer com uma lealdade que a gente espera e que a gente realmente cresça junto. É sobre isso. E a gente está antenado do mercado, porque hoje o WhatsApp está bombando no Brasil, amanhã não sei se é ele. Uhum. Então amanhã pode ser o Telegram, já tem farmácia migrando para o Telegram, porque a restrição, com a API oficial, tá fechando o cerco, você tem que ser profissional, tem que ter um site, tem que ter um portfólio verificado, algumas coisas assim, beleza, já tem empresas julgando e divulgando o Telegram, é mais difícil? Lógico que é mais difícil. Já tem empresas no SMS, que é mais difícil, o Facebook ali, a gente ajuda, quer dar meta também. Então, unificar essas plataformas, mas com o treinamento que a gente dá, nós temos treinamento ao vivo, Todos os dias, gratuito, gratuito. online para todas as farmácias. Sendo 4 dias da semana para atendente, 1 dia da semana para administrador. Administrador. Por que que a gente acredita? Para qualquer coisa dar certo, qualquer coisa na sua empresa dar certo, só 2 detalhes: treinamento e acompanhamento. Treinamento é com a gente, acompanhamento tem que ser com você. Então, se alguém falhou, a gente tem que entender onde está o processo aí, porque sim, a gente promete, a gente aposta que o sistema hoje, o Unicontato, ele vai aumentar o seu faturamento no mínimo em 20% se você usar da maneira que a gente ensina. Isso é fato, tá? Agora, se não usa direito, ou então não está atento às nossas redes sociais, não está acompanhando as divulgações, as atualizações que a gente está fazendo no sistema, eu já convido você a acompanhar mais nossa rede social, segue lá @unicocontato, para entender o que está mudando, para a gente fortalecer. Então procura a gente mesmo, olha, preciso saber o que está diferente, o que mudou. Gente, porque agora nós temos um recurso de inteligência artificial de graça dentro da plataforma, para quem é cliente e para quem não é cliente. Olha que coisa fantástica. Então a preocupação da gente é: dinheiro é consequência, primeiro a gente quer transformar a sua vida. Transformar o seu negócio, e é isso mesmo. Então quando a gente fala, para você dono de farmácia, que você tem um único contato, serve para você também que não tem ou que você já teve, a plataforma hoje ela está diferente do que ela era ontem. Então eu tenho cliente, eu fui do Rio de Janeiro falar sobre o Único, dar uma palestra lá e um dos clientes levantou a mão: "Não, eu sou cliente do Único desde quando a ferramenta era ruim". Ah, meu Deus. Porque no início realmente Já era boa, tá? já era Ela era muito melhor que outras que estavam no mercado. há 4 anos atrás, então, ali e a gente fez igual o Bill Gates, a gente prometeu atualizar, está atualizando até hoje. E essa atualização nos traz o quê? Para você que já foi cliente
e cancelou por algum motivo, é hora de você pelo menos marcar uma apresentação e conhecer a ferramenta, porque tem muita novidade, inteligência artificial, a IA de atendimento, você tem a IA que vai te ajudar a avaliar os seus atendimentos dos seus colaboradores, então ela mesma avalia como se fosse um gestor, como se fosse o seu gerente olhando mensagem a mensagem, ela avalia isso. Então tem muitas novidades. Para você que é cliente há muito tempo, vale a pena de novo chamar seu consultor e pedir a ele o que tem de novidade, pra você entender o que é o CRM, para entender as automações, como é que está o seu atendimento, se tem IA ou não tem, como é que faz a implantação da IA, presta atenção nisso. E para você que não é, deixa eu te falar, o mundo ou é ponto com ou é ponto fora, você tem que estar aqui conosco. Você tem que entender que diferença podemos fazer no seu negócio, porque ontem, vou falar mais de ontem, 4 anos atrás, eram 3, 4% a venda do WhatsApp na farmácia. Hoje já tem farmácias com 30, 40% da venda. Eu tenho nós temos um parceiro aqui, não, um único contato, um deles em São Paulo, Ribeirão Preto, que uma das lojas, são 20 lojas que ele tem, uma das lojas, 70% das vendas é WhatsApp. Então, aquela ideia de ponto, ponto e ponto mudou. Lembra? Para uma drogaria ter sucesso, ela tinha que ter ponto, ponto e ponto. Hoje, talvez, o ponto nem é tão importante, porque se você tem acesso aos marketplaces, o maior marketplace do Brasil e do mundo é o WhatsApp, acessar aquilo, o CTA, que é na hora que você fez um tráfego pago, mandou chamar no WhatsApp, atendeu, mandou entregar, talvez o ponto dessa região não seja tão importante assim, porque 70% da venda, deixa eu te falar, É muita coisa. é muita coisa. Se você paga 20 mil do aluguel, imagina você ir para 2 e colocar 18 no tráfego pago. E Escuta o que eu tô te falando. pegando esse gancho aqui, Renato falou dos outros canais de comunicação, nós temos Instagram, Telegram, Facebook, e-mail, e a gente consegue unificar, né, na omnicanalidade todo isso dentro do nosso sistema. Mas ainda assim, o segundo maior canal de vendas hoje no mercado farma é o WhatsApp. Profissionalize. Trabalhe da maneira correta. Não tem jeitinho de brasileiro. Você usa uma ferramenta que pertence à Meta. Então tem um processo. Se a gente consegue trabalhar de forma profissional, você consegue alavancar os seus negócios, pagar o que é devido, de forma que você ainda vai prosperar e vai melhorar muito para o seu cliente. Então, porque toda dor, todo processo de mudança, ele gera uma dor. E é o que está acontecendo agora. Ou realmente profissionaliza, ou realmente você só está adiando um problema para daqui a pouco. Isso aí. E seguindo para finalizar esse podcast, eu visitei várias empresas, né, porque eu era gerente de banco, era gerente de pessoa jurídica, então aquilo eu ia avaliar crédito, várias empresas, depois várias drogarias ou vários hospitais, laboratórios, ou seja, multivarejos e setores de serviço aí da indústria e tudo mais. E eu sempre vi nas plaquinhas algo escrito, sei lá, missão, visão, valores e propósito, que algum consultor foi lá e fez, mas se aquilo não era vivido ali. A gente tem, talvez não tinha escrito, mas a gente vivia aquilo, Coração. era coração. E hoje nós somos uma empresa que tem, somos uma empresa de frases, quem já veio aqui, nossa escada é cheia de frases, aqui dentro é cheia de frases, mas são frases que fazem sentido para nós e para os nossos. E a gente tem missão, visão, valores e propósito. Então eu quero convidar a Cileia para falar o porquê e o que é missão da Um em Contato. Vamos lá. Nossa missão é sucesso para nós. É uma frase que me acompanha já há um tempo, porque eu nunca aceitei a possibilidade de ser só para mim ou ser só para o outro. Então, por exemplo, trabalhando no mercado que eu vendia carros, eu vendi máquina pesada também para construção civil, era um mercado muito prostituído, no qual as pessoas sempre queriam ganhar. Então tinha uma negociação, muitas vezes de forma inadequada mesmo, sabe? É muito complicado. E eu comecei a falar: não, aqui o sucesso tem que ser para nós. Então, nem para mim nem para você. Como é que a gente vai trabalhar para ser bom para os dois? Isso virou uma verdade muito grande e a gente trouxe, né? A Renata, falei dessa frase, hoje tatuada aqui. Tá, tem atrás da mesa dela e tá tatuado no braço dela ali. Tatuada Sim. aqui, mas está no coração principalmente, mais do que na pele, no coração. E é isso. Então, se eu tenho aqui você, a gente vai fazer o melhor por nós dois para a gente realmente crescer junto, porque o dinheiro ele é consequência, não só na minha vida, mas também na sua. Isso aí. É fato. Essa é a primeira, a missão. É. A visão, Renato, você quer falar? Nós queremos ser a melhor empresa, nossa visão, né? A missão é sucesso para nós, a visão, nós queremos ser a melhor empresa de tecnologia humanizada do país. Imagina isso, porque muito se fala em B2B, muito se fala em B2C, pouco se fala de H2H, porque
não é uma inteligência artificial ou um humano, é uma inteligência artificial e um humano, é uma soma que a gente precisa fazer. Então a gente precisa ser uma empresa de tecnologia, utilizar a tecnologia para nos empoderar, as tarefas operacionais, deixa a tecnologia, deixa o robô, deixa a IA fazer, mas isso aqui, ó, olho no olho, Sempre. a gente precisa disso. Então esse H2H, esse humano, então a gente quer ser sim uma empresa de tecnologia, quer ser a melhor empresa de tecnologia humanizada do país. Robô por robô, tá por aí. O coração, tá cada dia mais valoroso você receber uma ligação no dia do seu aniversário, porque está raro, tudo que é raro é gostoso. Uhum. Então tá cada dia mais gostoso você olhar olho no olho, chamar o cliente pelo Meet, ou seja, você ter aquilo ali, e a gente quer manter isso faz parte da nossa visão, É isso aí. não é E isso? é nossos valores. Palavrinha tão simples, né? Quais são os nossos Mas valores? forte pra caramba, pessoas. Mas aqui tem um detalhe, primeiro os nossos aqui, tá? A gente preocupa primeiro, né, Renato, com quem tá aqui, com quem tá entregando o melhor pra você. Então você é importante pra nós muito, mas os nossos são mais. Então aqui a gente vai fazer o melhor pra eles, pra ter um ambiente agradável. Tem 3 coisas que a gente não aceita aqui no Unicontato, quando a gente contrata, e não aceita mesmo, que é a falta de respeito, a mentira e a fofoca. A gente não aceita. E a gente já perdeu muitas pessoas por conta disso aí, pessoas boas, inclusive muitas não, mentira. Já perdemos algumas pessoas Perdemos boas, algumas pessoas mas boas. se tinha mentira envolvida, ou tinha falta de respeito, ou tinha fofoca envolvida. Então isso é né, o nosso a nossa maneira, a nossa cultura de né, maneira de trabalhar. Então, porque a gente entende que quanto mais a gente faz pelos nossos, mais ele vai refletir isso pra vocês aí. Isso aí. E pessoas, né, tudo que a gente faz aqui, a gente busca, o treinamento técnico, ok, tem que conhecer a ferramenta, tem que conhecer de venda, tem que ter, né, abordagem, tem que ter tudo isso, beleza, e tem que ter o autoconhecimento, porque quanto mais a pessoa se conhece, mais ela entrega para você, mais ela entrega para ela, na verdade. E ela entregando mais para ela, uma empresa forte com pessoas fortes. Então a gente precisa de um ser humano forte para que nossa empresa seja forte. E aí, pode vir a crise que for, vai dar baladinha? Dá, mas, ó, você tem time, e eu falo time mesmo, não falo família, muita lá é uma família", não, 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 família você é obrigado a ficar com a pessoa, time você coloca os melhores em campo. Então aqui a gente coloca os melhores em campo, nós temos um time forte, por isso nós somos uma empresa forte, É isso aí. não é isso? Cara, delícia, né, Renato? Delícia, falta Eu não sei se falta o propósito. então. Falando de missão, virando valores. Mas o propósito é algo assim, a história de vida do Renato e as coisas que ele passou, né, e como veio nasceu o sucesso para nós lá através de uma história de vida, nasceu também uma frase Isso, importante que transformou como propósito do Grupo Unicontato. isso aí. E aí pode falar você. E eu acredito que a gente está prosperando, estamos cada dia maior, cada dia melhor, cada dia com mais clientes e cada dia com clientes melhores, É isso. cada dia com pessoas melhores, cada dia com colaboradores melhores, cada dia com mais número de colaboradores. Estamos com vagas abertas para comercial, para suporte, porque estamos crescendo. Então a gente cresce e a gente contribui para a sociedade. E eu acredito que se fosse só dinheiro, tem gente, escuta isso, Que é tem tão gente que pobre. é tão pobre que só tem dinheiro. Aqui não, aqui a gente tem essa frase, eu tenho ela escrita atrás da minha mesa, na escada, e cada um dos nossos colaboradores sabe de cor. Só falta tatuagem. Porque eu sou avesso, senão eu já tinha feito. Eu sou avesso a tatuagem, senão eu já tinha feito. Tá aqui na caneca, ó. É possível ser uma empresa próspera com pessoas Pessoas felizes. felizes. Então a gente consegue prosperar. A gente consegue. Eu seria leviano falar que eu não estou aqui para ganhar dinheiro. Beleza, o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, de cuidar do ser humano bem feito, de cuidar da sua drogaria bem feito, de fazer você vender mais e melhor, transformar seus atendimentos em vendas. Mas é possível fazer isso de forma leve. Eu não preciso brigar com você. Eu não preciso brigar com a Cileia. A Cileia, a gente tem um combinado entre nós dois, nós temos a sociedade já há 5 anos, que a gente discorda. E se a gente não discordar, a gente não cresce, porque se ela concordar... Eu sou a pessoa que não discordo não. Mas imagina. Porque se for fazer só do jeito que eu quero, tá errado. A gente não cresce. A gente não cresce, eu preciso de outra mente, preciso de outra visão, de outro cenário. Então tem gente que esquece essa fase que eu tô mandando, e aqui a gente a gente faz essa união e que a gente discorda. Mas eu consigo, e ela também, e eu acho que isso é fruto de maturidade, da gente discordar e não discutir.
Então esse é um segredo de o não prevalece. Exatamente. Então, assim, Se ela precisa me convencer. eu sou boa vendedora, né, Aham. Renata não, né, gente. Ah, mentira, eu não aprendi com ele não, né. Então, olha só o desafio da pessoa aqui. Eu preciso convencer o Renato de alguma coisa. Se eu convencer, Beleza, tá lindo. Se eu não conseguir convencer o Renato, não prevalece. não prevalece. Mas E outra coisa eu consigo, você acredita? consegue. Que inclusive eu consigo. E ele também. E vice-versa, porque eu também trago algumas ideias e tudo, mas a gente toma decisão em conjunto, então eu não faço nada sem falar com a Cileia, assim, negócio e tudo, a gente sempre troca ideia, porque assim a gente cresce. Então missão, visão, valores e propósitos, é possível ser uma empresa próspera com pessoas felizes. E para fechar, povo do meu coração, obrigado por estar aqui. Não sei nem se você ficou até o final, mas eu tenho certeza que se você pegou algumas frases aí, vai fazer diferença não só na sua empresa, mas na sua vida. E saiba que você não tem só um parceiro de negócio, você tem amigos aqui, que vai fazer a diferença aí, não só na sua farmácia, não só na sua vida, mas na vida do seu colaborador e, por consequência, do seu cliente. Porque no final, é sucesso para nós. No final, sucesso para nós. Você que ficou até o final, tá aí, gostou do conteúdo? Curte, siga nosso canal, compartilhe, manda para o máximo de pessoas possíveis, porque vem conteúdo bom por aí. Abraço. Yes!